paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé nesta manhã. Nós vamos abrir a palavra no Salmo de número 19. É um salmo muito conhecido nosso. Nós cantamos sempre alguns versículos e nós vamos lê-lo nesta manhã. Salmo 19. Veja se pertinho de você alguém está sem a Bíblia para você compartilhar a sua. Diz assim a palavra: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos fins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e vai até a outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disto, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, te bendizemos nesta manhã. Te agradecemos pelo privilégio, pela alegria de mais um domingo podermos estar aqui juntos na tua casa, neste lugar separado para culto, louvor e adoração. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, pelo calor que nós sentimos do amor uns pelos outros. Obrigado pelo calor do teu Espírito Santo que habita em nós, que nos aquece, que nos traz vida, que nos traz entendimento, que nos traz alegria, que nos faz viver e vibrar na tua presença. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela nos guia no caminho. Obrigado, Senhor, porque tu és a nossa fonte, a nossa água viva que traz vida e vida eterna. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso pastor, porque nada nos tem faltado. A tua bondade, a tua misericórdia tem nos seguido. O Senhor tem nos amparado, tem nos sustentado. O Senhor levanta os abatidos, levanta os caídos. O Senhor cura as feridas do coração. O Senhor alegra os tristes. O Senhor ampara os necessitados. O Senhor é o pai dos órfãos, é o esposo das viúvas. Louvamos o teu nome por causa do teu cuidado e do teu carinho. E te louvamos por este tesouro precioso que é a tua palavra. Oh, Pai, muito obrigado porque o Senhor a deixou conosco, pela liberdade que temos em nosso país, de poder ter uma Bíblia, de poder lê-la, aprender, de poder, Senhor, ver nela o teu rosto, a tua glória, o teu plano, o teu projeto para nós, e de poder tirar desta palavra maravilhosa promessas e o cumprimento destas promessas na nossa vida pelo poder do teu Espírito Santo. Pai, nesta manhã vem falar ao nosso coração,
Vem soprar em nosso coração, Senhor, com o Teu Espírito Santo, levantando, Senhor, o aroma do Senhor em nossas vidas. Assopra, ó Senhor, sobre o Teu jardim e que se espalhem os Seus aromas por toda a terra. Senhor, que em nossas vidas haja sempre gratidão, alegria, gozo pelo que o Senhor tem feito, faz e fará nas nossas vidas. Continue dirigindo, abençoando cada um de nós. Fala-nos nesta manhã, ó Pai. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei e sermos alimentados pela Tua palavra. Marca esta manhã na vida da Tua igreja, na nossa vida, ó Pai, com crescimento, com graça, com entendimento. Fortalece-nos, Senhor, faze-nos caminhar na força do Senhor e da Tua palavra, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, irmãos, nós lemos aqui o começo do Salmo 19, fala exatamente da revelação de Deus através da natureza. Os céus declaram a glória de Deus. É impossível que alguém olhe para os céus, olhe para as estrelas, olhe para o sol, a lua e não creia em um Criador. Em alguém que fez todas estas coisas com sabedoria, as estabeleceu e fez a terra. Então, a Bíblia nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas a partir do versículo 7, a palavra vai começar a nos dizer aqui a respeito da palavra de Deus. Deus se manifestou através da natureza, sim. Mas Deus mostrou o seu coração e o seu plano para o homem, para nós. Deus abriu o seu coração através da sua palavra. Tudo que está escrito aqui na Bíblia é verdade. É o que Deus quer que nós saibamos. Em todas estas coisas, Deus empenha a sua palavra e o seu coração. A palavra de Deus é mais desejável. Ela é mais preciosa do que toda a riqueza da terra. Toda a riqueza da terra não se compara com a palavra de Deus. É verdade isso? É verdade. É verdade. A palavra de Deus é tesouro, é riqueza, que traz para o nosso coração a verdadeira felicidade. O mundo diz que ser feliz é ter as coisas, é ter o carro 0 quilômetro, o carro do ano, é ter aquela casa mais bonita, é ter as coisas. Não é isso que o mundo diz? E é verdade que o mundo diz? Não, é ilusão. Quantas pessoas têm tudo do bom e do melhor? Estão lá no psicanalista, estão lá infelizes, estão se suicidando, se matando, são tristes. São tristes. Por quê? Porque o que o mundo diz é ilusão. Mas a Bíblia nos diz que as coisas que nós não vemos são as que são. Nós vemos a paz? Não vemos. Mas quando nós sentimos a paz, quando nós temos a paz, Jesus disse assim, olha, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Quantos presentes o Senhor nos deu. E você já abriu todos os presentes? E você usa os presentes que o Senhor te dá? Quanta gente ganha presente e guarda, não é? Você vai lá na casa, está na caixinha até hoje. Aquela caneta está lá na caixinha, aquele presente está lá na caixinha. Mas é tão gostoso quando você usa aquele presente. E Deus nos deu, o Senhor Jesus nos deu a sua paz como presente. Ai, que coisa gostosa você deitar e dormir. Dizer boa noite, Senhor. Que dia gostoso nós passamos hoje. Como foi bom tudo que nós fizemos juntos hoje, Senhor. Boa noite, Jesus. Eu vou dormir, mas o Senhor vai ficar acordado cuidando de mim. Obrigado, Jesus. Que coisa mais gostosa, não tem dinheiro que paga pela paz. Não tem dinheiro que paga pelo amor. Sentir o amor, fluir o amor. Tanta gente vive de ódio, de amargura, de rancor.
de perversidade, não é? A gente viver o amor é um tesouro. E a palavra de Deus, ela traz as promessas, ela nos faz ver esses tesouros. A palavra de Deus é mais do que o ouro e é mais doce do que o mel. Agora olha que coisa linda que diz o versículo 11 do Salmo 19. Além disso, além de todas essas maravilhas, que a lei do Senhor é perfeita e a nossa alma é restaurada, a nossa alma é feita de novo, aquela pessoa vem em pedaços e a palavra de Deus restaura, a coloca inteira, a faz ser gente de novo, tira do lixo, tira dos cacos e transforma numa nova vida, dá sentido. A palavra de Deus é perfeita e restaura. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem não sabe nem ler, não sabe ler, mas é sábio na palavra de Deus, é sábio verdadeiramente. O Salmo 119 diz: a tua palavra me faz mais sábio do que os meus mestres, mais sábio do que os idosos. Muitas vezes a gente gostaria de ter a experiência dos idosos, mas quando você lê a palavra, por mais jovem que você seja, o mais adolescente, ao ler a palavra e crer nela, você fica mais sábio do que os idosos. Quantos idosos aí que ainda são tolos, que ainda não conhecem Jesus, não é? Dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Só a palavra de Deus pode mostrar o caminho para onde você vai e o que vai acontecer a você. Nós sabemos. Para quantas pessoas você pergunta assim: você sabe depois que você morrer para onde que você vai? Ah, Deus sabe, se eu merecer. Nós sabemos. Nós sabemos, olha, a hora que eu fechar os olhos aqui, os anjos do Senhor virão me buscar e eu verei face a face o meu amado Senhor. Ah, eu sei. Ah, eu sei que Ele foi preparar um lugar para nós. Ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado com vocês. E eu vou preparar-vos lugar. Eu vou preparar-vos lugar. Ah, eu sei que há um lugar especial com o meu nome. Eu sei que vai haver uma festa, um banquete que vai durar durante muito tempo. A festa das bodas, e o meu lugar está lá reservado. Eu sei. O que me garante isso? A palavra de Deus. Eu sei. Eu sei em quem tem crido, diz o apóstolo Paulo. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso. Para quê? Para guardar o meu tesouro até o dia final. Que tesouro? Um tesouro que eu estou juntando lá no céu, não é no banco, não é aqui na terra, mas o tesouro que o crente está juntando é lá no céu. Que tesouro é esse, irmãos? Jesus disse que aquele que evangeliza, aquele que ganha almas, está juntando tesouro para a vida eterna. Quando você prega, você distribui a palavra, você ora, você intercede, você está juntando tesouro. E nós estamos juntando. Nós estamos juntando. É tão gostoso quando a gente nem imagina quanto que tem. E depois você vai ver e tem tanta coisa. Você fala: maravilha. Mas tem tanta gente que acha que está tão grande a conta. Quando vai lá, está negativo. E dá uma tristeza, não dá? Quando o saldo está negativo. Ai, tem de lutar para pôr aquele saldo bem. Mas a palavra de Deus nos diz, olha, o Senhor diz, olha, Deus, não as riquezas desse mundo fazem um homem rico aqui. Jesus disse: a riqueza de qualquer homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não importa se você é dono de toda a cidade de Belo Horizonte. O que importa para Deus é ser rico para com Ele. Rico para com Ele. Nós podemos ser ricos na palavra de Deus, cheios da palavra. Se abre a boca, os tesouros vão fluindo. A palavra de Deus vai fluindo. Tem gente que você fica com ela ali 1, 2 horas, é tão desagradável. A pessoa não fala nada que presta, não é? Ah, mas 2 minutos com o servo de Deus, numa ligaçãozinha de telefone, quando você desliga, oh, glória a Deus.
Que experiência gostosa, que palavra linda, que bênção a vida desse irmão, dessa irmã, que gracinha, como Deus está abençoando. São tesouros, verdadeiramente. Os preceitos do Senhor são retos, nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui na terra. E eu creio, sabe, irmãos, que esse período que nós passamos aqui é só um treinamento para reinar com Jesus. Nós estamos sendo treinados para reinar com Ele. Porque 30, 40, 50, 70, 80 anos é um conto ligeiro, não é? A gente vai ficando velho e vai vendo assim, como que passa depressa. Passou muito depressa, está muito rápido. É um conto ligeiro, mas é um preparo para o que vem depois. Nós vamos reinar com Cristo. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Como o nosso coração se alegra com a certeza destas verdades sendo cumpridas na nossa vida. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, o planeta Terra tem vida por causa da luz. Esse sol que brilha. Se tiver uma explosão, uma guerra nuclear, uma explosão atômica, e nuvens cobrirem o sol, muitos acham que aquela profecia do Senhor, né, o sol se escurecerá, pode ser uma explosão nuclear, uma grande nuvem que cubra a terra, não é? Na região onde houver essa explosão, ali acaba a vida. Ali acaba a vida. Começa a congelar o frio, começa a não ter mais o oxigênio puro no ar para a gente respirar, acaba a vida. Luz é vida. Jesus disse: eu sou a luz. Quem me segue não andará nas trevas. O ímpio não sabe nem o que ele está tropeçando, não sabe nem que aquilo que ele está fazendo é errado. Por isso ele tem muitas dores, diz a palavra de Deus. Por isso ele não tem paz, diz o profeta Isaías. Mas aqui, além disso tudo que aqui a palavra de Deus nos diz no verso 11, além disso, por eles, pelos mandamentos do Senhor, pela palavra do Senhor, se admoesta o teu servo. Vamos falar juntos o versículo 11? Juntos, vamos ler. Salmo 19, verso 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Qual é a recompensa de guardar a palavra de Deus? Eu vou me livrar de muitas cabeçadas, de muitas lágrimas, eu vou me livrar de muita tristeza. Quantas pessoas quando vêm para Jesus, depois de já mais velho, dizem: se eu conhecesse Jesus antes, eu ia criar minha família diferente, eu ia evitar tanto problema, talvez hoje eu não estivesse separado do meu marido, talvez hoje, não é assim? Em os guardar a grande recompensa, aqui e depois. O verso 12 diz: quem pode discernir as próprias faltas? Quantas falhas em nós que nós não vemos? Não é? Às vezes os outros vêm e não têm coragem de falar com a gente. Não é? Mas a palavra de Deus tem coragem de falar tudo. Não é? Tiago diz que a palavra de Deus é como um espelho. A gente se olha no espelho, se é feio, está feio mesmo, não é? Se é bonito, está bonito mesmo. Se não lavou o rosto, está lá mostrando que não lavou o rosto. Não é assim o espelho? A palavra de Deus, ela é fiel, ela mostra a verdade. Ela mostra a verdade. Às vezes o mundo, as circunstâncias estão querendo modificar um pouquinho a palavra. Não é bem assim. Mas a palavra de Deus diz: é assim. É pecado. Está errado. Não deve. E não tem jeito de discutir com a palavra de Deus. E Davi diz aqui: quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há que possa conhecer seu próprio pecado? Absolve-me, perdoa-me.
mostra-me e limpa-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, então serei irrepreensível. A nossa lição de hoje fala sobre a Bíblia como a bússola do crente. O que é a bússola? É um instrumento usado muito na navegação, não é? Ou nas caminhadas, nas excursões, nas expedições, que tem uma característica. Qual que é a característica da bússola? Ela tem um ponteirinho, né? Uma seta imantada ali, não é? Que aponta sempre para o norte. Sempre para o norte. Se você se vira para o sul, a seta aponta para o norte. Se você vira para o leste, a seta está apontando para o norte. Sempre a seta aponta para o norte. Independente da posição que você vá ou queira tomar, a bússola aponta sempre para o norte. A Bíblia é a bússola do crente. Para onde que ela aponta? O norte é para cima, para Jesus, para o céu. A bússola do crente aponta para cima. O mundo aponta, olha, vai atrás da fama, vai atrás do dinheiro, vai atrás da saúde, vai atrás disso, vai atrás de ser feliz, vai atrás de... Mas a bússola, a Bíblia, a palavra de Deus nos aponta sempre para cima. Olhai para cima, levantai as vossas cabeças, pensai nas coisas que são do alto. Nosso tesouro é Jesus. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Diz que uma vez um pastor de ovelhas estava conduzindo o seu rebanho e teria de passar com o rebanho por uma pontezinha de madeira. E as ovelhas, tem a ovelha guia, não é? A ovelha guia que vai com um sininho no pescoço, né? E a ovelha guia não queria passar naquela ponte de jeito nenhum. E o pastor tentava puxar, ia amarrar uma corda e puxar, porque as outras viriam atrás. E ele tinha de atravessar aquela ponte. Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Sabe o que ele fez? Pegou o cordeirinho, o filhotinho da ovelha guia, carregou e pôs do outro lado da ponte. Quando a ovelha guia, a mãe do cordeirinho, viu o filhinho do outro lado, ela atravessou e as outras todas vieram. O que o pastor fez? Ele colocou a isca, né? O seu coração está no seu filhinho, então você vai segui-lo. Nós caminhamos, irmãos, para onde está o nosso coração. Se o nosso coração são riquezas, vai atrás das riquezas. Se o nosso coração é a família em primeiro lugar, vai atrás. Se o nosso coração é posição, mas se o nosso coração é Jesus, é para lá que nós vamos. E o nosso coração está onde? Lá em cima. Então nós vivemos aqui como peregrinos e forasteiros. Peregrinos. A gente está sempre de mochila pronta. Na hora que o pai falar, acabou, a gente vai, yupi, não é? Senhor, como eu aguardava esse momento. Estamos sempre prontos, estamos aqui de passagem. Então, por isso, quando alguém bate de um lado, você fala, eu estou de passagem aqui, né? Eu vou brigar por coisa à toa. Então você oferece também o outro. Não é assim, irmãos? Nós estamos aqui de passagem. A palavra de Deus, ela é o nosso guia. Há algum tempo atrás, o pastor Márcio pregou aqui de manhã sobre a orientação de Deus, quando Deus mostra a sua vontade para nós. Como conhecer a vontade de Deus? Eu não sei quantos irmãos ouviram essa mensagem, tem na fita aí, né? Quando ele pegou 3 irmãos como postes, lembram? Quantos irmãos lembram da mensagem dos 3 postes? Todo mundo lembra. Então ele disse o seguinte, que o primeiro poste é a Bíblia, o segundo, o Espírito Santo, e o terceiro, as circunstâncias. Ele contou a experiência de que uma cidadezinha lá na costa da Itália tinha muitos rochedos, era perigoso aquele lugar, e para qualquer navio atracar, qualquer navio chegar até aquele porto em segurança,
para evitar de bater nos rochedos, como tem acontecido aí com petroleiros, né? Com tanto instrumento, com tanta precisão, ainda batendo nos rochedos, né? Então o pessoal da ilha fez a seguinte estratégia: eles colocaram 3 postes com tochas, com uma pira de fogo em cima dos postes. E cá do mar, o marinheiro, o capitão do navio estaria seguro se ele levasse o navio no rumo certo quando aqueles 3 postes estivessem alinhados, ou seja, quando os 3 fossem vistos como se fosse apenas um. E ele falou que esses 3 postes, então, na nossa vida são a palavra de Deus, o Espírito Santo e as circunstâncias. E eu me lembro bem que ele disse que a palavra de Deus, ela já traz mais de 90% das decisões da vida. Esse negócio, se o crente pode beber ou não, está claro na palavra. Se o crente deve entrar em negócio com quem não é crente, está claro na palavra. Se deve casar com o incrédulo, está claro na palavra. Não é assim? Então tem tanta coisa que já está tão clara, não precisa nem perguntar. Mais de 90% das decisões da vida já estão claras na palavra. Mas há algumas decisões, né? Por exemplo, o jovem quer saber a sua carreira, o seu casamento, decisões nos negócios. Então, alguma coisa assim, que já não é mais de certo e errado. Então, ele vai ter, além da palavra, ele vai ter o Espírito Santo, o testemunho do Espírito Santo. E numa porcentagem bem pequena, uns 3, 5%, ele vai ter também o testemunho das circunstâncias. Eu me lembro quando nós, alguns anos atrás, eu e o Paulo, Paulo recebeu um convite de uma cidade para ser médico no hospital, no interior de Minas, aqui no sul de Minas. E nós fomos lá para ver a cidade. Chegamos lá, a cidade chamada Liberdade. Pequenininha cidade, bem pequenininha. Mas quando a gente viu o hospital, sabe, não bateu no coração. Aquele hospital assim, bem antigo, bem acabadinho, de madeira, piso. Paulo falou: "Ih, Ângela, aqui não está bom. Precisava de ter um hospital, não precisa ser chique, mas pelo menos condições melhores. Não estou sentindo." E quando a gente, passando de volta daquela cidade, paramos numa outra cidadezinha chamada Itamonte. E lá em Itamonte também estavam precisando de médico. A gente foi almoçar e falaram: nós estamos precisando de médico aqui, vem doutor, vem conversar aqui. Nós fomos no hospital, um hospital muito bom. Mas o que eles ofereciam, uma casa para o médico morar, ali do lado, e a casa era parede meia com uma outra família, lá não me lembro bem se tomava conta do hospital, alguma coisa. Aí Paulo falou assim: "Ângela, não estou achando bom eu deixar você e as crianças, os meninos eram 2, 3 aninhos nessa época, né? Não tinha confirmação do Senhor, e nós estávamos orando: Senhor, nos revela, né? Onde que o Senhor nos quer, o que o Senhor quer, qual a tua vontade?" E nós estávamos voltando, regressando para Belo Horizonte, era umas 7 horas, período de inverno, e 7 horas já estava bem escuro, 7 horas da noite. E nós vínhamos orando: Senhor, nos mostra qual a tua vontade. Quando a gente estava fazendo uma curva, nosso carro era novo, apagou a parte elétrica do carro toda, tudo escuro, farol, o carro, acabou, parou o carro. E o Paulo parado ali, a gente parado na estrada, nem sabíamos se a gente estava no acostamento, se estava na beira de um precipício, não sabíamos nada, apagou. E nós ficamos orando, daí a pouco chegou um carro, né? A luz brilhou por trás e nós vimos que a gente estava atravessadinho na pista, em cima da faixa contínua, das 2 faixas amarelas, né? E era uma curva, e a gente atravessado ali. Aí o moço que veio de carro, era um fazendeiro, parou, nos prestou assistência, pôs o carro no acostamento, e nós falamos: a gente vai precisar de um mecânico. Ele não entendia nada, a gente também. E a cidade, nós paramos numa curva que era praticamente no trevo de uma cidadezinha daquele fazendeiro. Ele falou: vocês vão comigo no meu carro. E no caminho, a gente conversando, ele ficou sabendo que o Paulo era médico. Falou: doutor, nós estamos precisando de um médico aqui na nossa cidade.
E o mecânico olhou o carro e o mecânico levou o carro lá, né, guincharam o carro. E naquela noite, ele disse, vocês vão conhecer o hospital, não tem nenhum médico aqui e nós estamos precisando de alguém. Quando a gente viu o hospital, o coração fez tum, tum, que hospital bonito, que lugar bonito. Sabe quando você sente a confirmação do Espírito, né? E realmente, Deus nos queria naquele lugar. Nós pernoitamos ali no hospital aquela noite. No dia seguinte, o mecânico disse, olha, eu não sei o que aconteceu com o carro de vocês, o carro não tem nada. Está funcionando perfeitamente bem. Eu não sei o que aconteceu. Nós sabíamos. Quem que apagou ali o carro? Foi o Senhor, para nos mostrar um lugar que não tinha... Nós nem sabíamos que existia aquela cidade. E ficamos ali durante 7 anos e foi uma grande bênção naquela cidade. Então, a vontade de Deus, Deus nos dirige pelo Espírito Santo, Ele usa as circunstâncias, mas nós sabemos principalmente pela palavra. A palavra de Deus é a nossa bússola. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 16. 1 Timóteo, capítulo 4, de 6 a 16. Paulo diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo diz aqui no verso 6, Timóteo, expondo estas coisas serás bom ministro de Cristo, alimentado com a palavra da fé. A palavra nos alimenta? Tem certeza? Para que a gente precisa de alimento? Para viver, para crescer, para termos as nossas faculdades todas prontas em ação, não é assim? A palavra de Deus alimenta mesmo. Em Jeremias, capítulo 15, versículo 16, profeta Jeremias, capítulo 15. Eu me lembro que eu tive uma Bíblia, parece que ela estava viciada nessa folha. Todas as vezes que eu abria a minha Bíblia assim, queria procurar uma passagem, então abria querendo ler a Bíblia em algum texto que caísse, sempre era esse texto de Jeremias 15, 16. E é tão lindo. O Senhor dizendo a Jeremias: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando eu achei as tuas palavras, eu as comi. Muita gente finge que está comendo, né? Põe, às vezes finge que está mastigando, que está até engolindo. Pode fingir, não pode? Mas quando a gente come, ela faz parte de nós.
ela vem fazer parte de nós. Quando eu achei as tuas palavras, eu logo as comi, e as tuas palavras me foram o quê? Gozo e alegria para o coração. Me foram gozo e alegria. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Um pouquinho à frente aí do Jeremias. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Nós vamos ler do 8 até o capítulo 3, no versículo 10. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo, e me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi, e na minha boca me era doce como mel. A palavra de Deus é doce. É doce. A palavra de Deus é doce na nossa boca. Como é que a gente sente? Na nossa língua a gente tem as papilas gustativas, né? A gente sente doce, salgado, amargo e azedo. São os 4 sabores, não é? A palavra de Deus não é salgada, nem amarga, nem azeda. Ela é doce. É o sabor mais agradável que tem, é o doce. A palavra de Deus é doce, ela foi feita para nós. E ela foi feita para nos alimentar. E é tão interessante que exatamente o doce, o mel, é que traz energia para que a gente possa agir e viver. A palavra de Deus é doce. Se você estiver desanimado, cansado, abatido, pega a palavra. Leia a palavra. A palavra consola, enxuga as lágrimas, a palavra dá ânimo. A Bíblia nos conta que uma vez um servo de Deus estava desanimado, deprimido a ponto de querer morrer. Falou: Senhor, eu quero morrer, não quero ver ninguém. Quantas vezes você fica assim, né? Deita na cama, não quero ver ninguém, não quero conversar, não quero visita, não quero ver ninguém. Isso se chama depressão. Elias estava deprimido. Deixou o seminário, a escola de profetas, despediu de todo mundo. Olha, veio caminhando com o seu moço e o deixou em Jericó e não quero ninguém. Foi para o deserto, sozinho, solitário. Deitou debaixo de um zimbro e falou: Senhor, eu quero morrer. Jonas também um dia disse isso para Deus: Senhor, eu quero a morte. Eu entreguei tua palavra, falei que o Senhor vai destruir a cidade, e o Senhor não destruiu. E o Senhor perdoou o povo. Não, eu quero morrer, não quero saber de ser profeta, não quero saber de continuar. Quantas vezes a expectativa nossa, a gente queria que Deus fizesse uma coisa, e Ele não fez o que a gente queria. Quero morrer. Não me interessa, não quero. Alguns falam assim: eu quero dar um tempo. Não vou parar de ir na igreja, vou parar de ler a Bíblia, vou parar de fazer oração. Deus não está me dando o que eu queria. Deus não está fazendo o que eu queria. Eu vou dar um tempo. Isso é depressão. Sabe o que Deus fez com Elias? Deus mandou o anjo dele lá. Elias está lá dormindo. Deus não falou nada com ele. Muitas vezes, num período de depressão, você não escuta nada da voz de Deus. Muitas vezes não é porque Deus não está falando, é porque você não quer ouvir. Você não quer ouvir. Não quer ouvir ninguém, nada.
Aí Deus mandou o anjo acordou Elias: Elias, come essa comida, pão e água, come. E ele comeu. E o anjo foi embora e o Elias continuou lá. No outro dia o anjo veio: Elias, come essa comida, porque o seu caminho será longo. E ele comeu. Só que quando ele comeu a segunda vez aquela comida, ele sentiu algo dentro dele. Força. Ele sentiu força. E ele levantou, e diz a Bíblia que ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar, com a força daquela comida. Quando a gente está deprimido, Deus fala exatamente isso: não está na hora de morrer, não. Seu caminho ainda vai ser longo. Eu ainda preciso de você. Tem muita coisa para você fazer. Não acabou. Não é como você quer. É como eu quero. É como eu quero. A força da comida. Que comida é essa que nos dá força, irmãos? É a palavra. Come essa palavra. Você vai ver como você fica forte. Pega aquele texto, sabe? Deus é tão maravilhoso que Ele dá para nós um texto, sabe aquele texto que você mais gosta? É o que mais você precisa. Aquele texto que você sabe de cor, ou que sempre que se abre a Bíblia cai naquele texto. Aquele Deus preparou exatamente para você. É o que você mais precisa. Deixe esse texto te alimentar. Deixe esse texto te fortalecer. Deixe essa palavra te dar força para caminhar 40 dias. 40 na Bíblia significa tribulação. 40 dias Jesus passou em tentação. 40 dias e 40 noites. 40 dias Moisés no monte sem comer, sem beber, e o povo lá sem a palavra. 40 é a força da comida. Vamos ver Apocalipse 10, de 9 a 10. Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse todo mundo sabe, né? No finalzinho aí, último livro. De 9 a 10. João: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Esse amargo aqui, sabe, irmãos, quando nós vemos profecias como as do Apocalipse, e a palavra de Deus é espada de dois gumes, ela fere e cura. Nós vemos lá quando o anjo do Senhor aparece para Josué como um guerreiro, a espada desembainhada. E Josué diz: tu és dos nossos ou és inimigo? E o anjo do Senhor só disse: não, eu sou príncipe de Deus. A espada desembainhada significava que a espada está pronta para agir. Essa palavra, irmãos, é palavra de salvação, mas é de morte também, de condenação, de juízo. De juízo. Ou você está na luz, ou está nas trevas. Ou você está salvo, ou está perdido. Por isso que a palavra de Deus na boca é doce como mel, mas muitas vezes a profecia no estômago amarga. Amarga quando nós pensamos o quê? Quantos a respeito do juízo de Deus. Paulo disse para Timóteo aqui: olha, Timóteo, você deve guardar a sã doutrina. A sã doutrina. Que doutrina que é essa? É doutrina de roupa, de costume, isso que é doutrina? Hein? Doutrina é a vontade de Deus revelada na sua palavra. Lá em Deuteronômio 32, versículo 2, Moisés diz assim: goteja a tua palavra, goteja a tua doutrina como orvalho.
como orvalho. O orvalho é a bênção de Deus sobre a terra. A doutrina, a palavra de Deus, é a bênção do Senhor que rega a terra, que rega o nosso coração. Em Provérbios 4:2, o Senhor diz: eu vos dou boa doutrina. O ensinamento do Senhor é bom, é bênção para as nossas vidas. E no texto que nós lemos de Timóteo, o Senhor diz para ele: Timóteo, torna-te padrão na palavra. Mas eu quero, antes de nós terminarmos, ler um texto aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. A Bíblia é a bússola do cristão, não é verdade? A Bíblia, a palavra de Deus, serviu como bússola para Moisés. Moisés nunca seria quem foi sem a palavra de Deus na sua vida, sem Deus na sua vida. Sem esta orientação: Moisés, assim diz o Senhor. Moisés, vai a Faraó. Moisés, vai ao meu povo e fala. Moisés, estende a tua vara. Moisés, joga do pó da terra para os céus e eles se tornarão em piolho. Moisés, fala a Faraó. A palavra de Deus foi a bússola que guiou Moisés. Moisés, você vai fazer o tabernáculo como eu estou te mostrando. A palavra de Deus foi a bússola para Abraão. Deus chamou Abraão lá em Ur dos Caldeus e disse: Abraão, sai dessa vida, dessa idolatria, sai desse povo e vem para um lugar que eu te mostrarei. Abraão seguiu a voz de Deus e foi orientado por Deus. E por onde Abraão passava, ele levantava um altar ao Senhor. A palavra de Deus foi a bússola para Isaac. No capítulo 26 de Gênesis, nós sabemos que houve uma fome ali em Canaã, e Isaac não fez o que o pai dele tinha feito. Abraão, quando teve fome em Canaã, Abraão desceu ao Egito, mas Isaac consultou o Senhor. Senhor, devo descer ao Egito? E a palavra de Deus foi a bússola para Isaac. Não, Isaac, fica aqui na seca, fica aqui na terra e planta. Plantar na seca, plantar sem chuva. Essa é a minha palavra. E Isaac obedeceu e plantou. E a Bíblia nos diz que ele colheu 100% da colheita. E por causa do que ele plantou, a Bíblia nos diz logo em seguida, Isaac tornou-se riquíssimo. No meio da seca, quem tem trigo fica rico. Plantou na seca. O Senhor falou para Pedro: Pedro, lança a rede à direita do barco. Mas, Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ele jogou a rede e tiveram de fazer sinal para os outros barquinhos: venham nos ajudar, a rede vai romper, o barco vai virar. A pesca foi tremendamente maravilhosa sobre a tua palavra. A palavra de Deus guiou os seus servos e o Senhor deixou essas histórias para nos guiarem. Vamos ver, terminando o nosso estudo, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que está sentado à destra do trono de Deus. Nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas, bússolas da palavra de Deus para nos guiar. Sempre você vai encontrar, em qualquer circunstância que você estiver vivendo, algum homem de Deus, alguma mulher de Deus, cuja história está registrada aqui, que vai te nortear nas suas decisões. A palavra de Deus é a bússola, e nós temos
Essa palavra veio logo depois de Hebreus capítulo 11, que fala da galeria dos heróis da fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Morreram por causa da sua fé, mas ganharam aquela coroa, o galardão. E a Bíblia quer que a gente tenha esse mesmo sentimento, essa mesma visão.